Seja bem-vindo ao RTV Notícias. Abrimos este jornal com uma notícia de última hora. Um homem terá matado esta terça-feira de manhã 4 familiares na freguesia da Estela, na Póvoa de Varzim. Para já não são adiantadas mais informações sobre este caso. De acordo com o Jornal de Negócios, os reembolsos do IVA caíram 25% devido à suspensão automática sem direito a juros e que ocorre sempre que os valores entre a informação que é recebida pelo sistema de e-fatura não coincide com o que está escrito nas declarações periódicas. O jornal refere que na origem desta suspensão está uma alteração às regras que entraram em vigor em dezembro, na qual se prevê que a coincidência de valores é um requisito indispensável para o fisco proceder ao reembolso. Ficamos agora com o comentário económico com o António Meira. Muito boa tarde, obrigado desde já pela sua presença. Falamos aqui mais uma vez dos combustíveis. Desta feita falamos do preço do petróleo, de que forma é que beneficia a economia portuguesa o baixo preço do petróleo? Bom, se não fosse o baixo preço do petróleo, provavelmente este governo não teria chegado ao fim, não é? É uma vantagem para a economia nacional o preço do petróleo estar aos níveis que estão, porque se estivessem a níveis de há um ano atrás, teríamos o combustível neste momento, neste caso o gasóleo, a 1,50 sensivelmente. Valores que nunca tinha chegado, estariam a 1,50 por causa do novo imposto. O que é que o preço do petróleo tem beneficiado a economia portuguesa? Quando este governo entra em funções, tínhamos o preço de petróleo na ordem dos $100, 100, 105, 110 dólares. A ideia deste governo era criar diminuir o poder de compra, portanto, dos cidadãos, e criar uma desinflação interna através, por exemplo, de corte de salários. A medida a medida principal era o corte de salários ou o não pagamento de determinados subsídios, neste caso à função pública, mas no privado os salários também não aumentaram. Aliás, há contratos coletivos de trabalho que têm 20 anos, portanto, 10 anos, 15 anos, 20 anos e nunca foram alterados. Entretanto, essa situação não aconteceu, acabou por não acontecer, e não aconteceu porquê? Porque nós tivemos aí uma fase em que o saldo comercial era excedente, entretanto, deixou de o ser. Porquê? Porque por cada 100 euros que as empresas investam em Portugal, 42 correspondem a importações. Portanto, nós temos ainda uma componente muito forte nas importações. Por cada 100 euros que o consumidor consuma, 30 euros são importados. Portanto, não é uma componente muito forte nas importações. Portanto, a situação que o governo estaria a desenhar e a pensar não aconteceu. O que aconteceu foi o preço do petróleo que contribuiu para esta melhoria e para encher os cofres do Estado também, no Ministério das Finanças. Portanto, a queda consecutiva desde maio de 2014 até à atualidade, posso considerar que o petróleo, o Brent, está nos 64 dólares hoje, é uma correção dos mínimos que assistimos e, digamos, esta desinflação e esta redução do poder de compra foi compensada pela queda do preço do petróleo. O preço do petróleo representa 20%, as importações do petróleo representam 20% do total das importações, portanto, é uma matéria-prima com maior peso em todas as exportações, e isso fez com que a balança comercial do nosso país
andasse mais ou menos, em alguns períodos, excedentária e, noutros períodos, não menos excedentária ou até com alguma vantagem para as importações, mas não são valores significativos e que afetem demasiado a balança comercial e a própria economia. Portanto, o preço do petróleo veio compensar tudo aquilo que este governo, que está em exercício, não conseguiu fazer. E que teve uma ajuda. Que teve uma ajuda muito importante em todo o desenvolvimento da economia portuguesa, em todo o processo do Ministério das Finanças a arrecadar mais impostos. Também porquê? Porque a queda do preço do petróleo, que atualmente já não sentimos assim tanto, porque apesar, e já falamos, creio que na outra semana, apesar do combustível simples, que é obrigatório para todas as estações de serviço comercializarem, não se verifica que o preço é assim tão simples. Portanto, o low cost continua a ser muito mais baixo, mas quando tínhamos preços de 13, 14, 15 cêntimos entre o simples e entre o combustível normal e o low cost, agora temos 10 cêntimos entre o simples e o low cost. De qualquer forma, uma redução, mesmo que pequena que seja, de 10 ou 15% no combustível, veio aliviar aquilo que se chama rendimento disponível dos cidadãos. E, portanto, esse rendimento disponível aumentou, porque todos nós gastamos menos um pouco de combustível. Quando eu digo menos um pouco, provavelmente um particular que ganhe 700 euros por mês pode poupar 30 a 40 euros no combustível e esses 30 a 40 euros servem para ele comprar outras coisas, outros bens, que podem ser produzidos no mercado nacional ou podem ser importados. Mas, portanto, se não fosse a queda do preço do petróleo para estes níveis, o governo teria provavelmente que exigir mais impostos aos cidadãos e não iria conseguir, enfim, ter este percurso que teve e estar agora, enfim, com a bandeira no ar a dizer nós conseguimos. Não conseguiram por mérito próprio, conseguiram por força da queda do euro também. Portanto, a queda do euro ajuda as exportações portuguesas, por outro lado prejudica as importações porque aumenta os preços. Temos aqui a variável, o petróleo, o preço do petróleo a compensar toda esta situação, porque se não fosse isto, teríamos que estar a pagar mais impostos, teríamos provavelmente muito mais greves, e o governo não estaria tão satisfeito como nós temos visto, que por um lado não podemos negar que há algum trabalho feito, nomeadamente nas finanças, como vimos esta peça há pouco, há um grande trabalho feito ao nível do Ministério das Finanças para controlar a economia paralela. Não tem tido grande efeito na anulação da economia paralela, mas ou tem tido, quanto seria esperado. Ou quanto seria esperado, mas tem efeito na cobrança de impostos. Claro que a cobrança, se há uma eficiência na cobrança de impostos, provavelmente a economia paralela terá que decrescer. Há algumas coisas feitas, na minha opinião, há muitas coisas que se poderiam fazer muito melhor, mas o que ajudou este governo e o país realmente foi a queda do euro e, como compensação, também a queda do petróleo. António Meira, de qualquer das formas, Portugal tem dos combustíveis mais caros? Sim, Portugal deve ser o quinto, sexto país com combustíveis mais caros da Europa. Eu posso dizer que, neste momento, 75% a 80%, e 75% a 80% porque os impostos têm vindo a subir, o imposto sobre os produtos petrolíferos, o ISP, tem vindo a subir, quase sem nós darmos por ela, só demos por ela este ano porque foi um aumento significativo na ordem dos 5, 6 cêntimos. Bloqueei. Estávamos a falar do preço dos combustíveis, António Meira, estávamos a falar precisamente que Portugal tem dos combustíveis mais caros da Europa. Tem dos combustíveis mais caros da Europa
porque, como estava a dizer, 75% a 80% são impostos. É uma exorbitância. Aliás, há alguns países árabes que dizem que o preço de combustível está caro, mas não é por causa dos países árabes. Claro que hoje temos muitos países não árabes a produzir petróleo, com muito peso mundial, mas o problema está na carga dos impostos, que tem vindo a aumentar constantemente e, na minha opinião, sempre que o combustível chegar a €1, o Governo irá arranjar forma de tentar arrecadar mais impostos, não é? E mais muitas vezes dizemos que o nosso combustível está igual ao de Itália, o preço ou que está igual ao da Áustria. É preciso comparar sempre a paridade de poder de compra dos cidadãos. Portanto, o poder de compra italiano é superior ao português, o poder de compra austríaco é superior ao português e, portanto, nunca podemos comparar o preço da energia, ou o preço do gás, ou o preço da água, ou o preço dos combustíveis em Portugal, mesmo com Espanha, porque o poder de compra em Espanha é superior ao português. Em Espanha os combustíveis estão mais baratos que em Portugal. Aliás, recentemente meti combustível em Espanha, numa estação de serviço low cost, em que meti gasolina mais barata 20 cêntimos. Há uma disparidade demasiado elevada entre Portugal e Espanha. Mas Espanha cobra menos impostos, porque o preço do petróleo é igual para todos. O preço base do petróleo praticamente é igual para todos. Portanto, há uma bolsa, há um petróleo que é cotado em Londres, que é o Brent, e há um petróleo que é cotado nos Estados Unidos, que é o NYMEX. O NYMEX está a $56, $55. Nos últimos anos tem andado mais baixo do que o Brent. Portanto, há uma bolsa, o produto é cotado na Bolsa de Londres, portanto é igual para todas as empresas que compram lá petróleo. Agora, os impostos é que são diferentes de país para país, que é o nosso caso, não é? Agora, é impressionante como é que um preço de combustível de €1,30 a €1,28 tem 75% a 80% de impostos. Daí a diferença em relação aos outros países europeus. Mesmo que o combustível na Alemanha ou em França seja mais caro 10 cêntimos ou 15 cêntimos que em Portugal, eles têm essa justificação porque o poder de compra deles é diferente do nosso. A economia é diferente. A economia é diferente, não é? Daí uma justificação bem mais, digamos assim, razoável do que aquela que acontece. Não, é a única explicação que há. Nós poderíamos ter um combustível, aliás, não faz sentido as empresas de transportes ter o combustível ao mesmo preço que o consumidor final, não faz sentido. Já houve tentativas de criar um preço específico ou especial para as empresas de transportes, mas, enfim, a Antran e outro tipo de associações não conseguiram levar isso à frente. De facto, há uma coisa muito importante que as pessoas não percebem. Quanto mais caro for o combustível, há menos importações. Se o petróleo pesa 20% nas importações, portanto, é assim, no fundo o Governo não está a olhar para os consumidores, não está a olhar para as empresas, está a olhar também para os impostos que necessita de arrecadar e está a olhar para o valor das importações, não é? Que é sempre um problema, quando um país é deficitário na balança comercial, é sempre um problema para o país, não é? Daí daí esta matéria-prima ter esta componente de impostos que tem, não é? Muito bem. António Meira, terminamos então o nosso comentário, depois então de analisarmos o baixo preço do petróleo na economia portuguesa e os seus benefícios. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Muito obrigado, até a semana. A Associação dos Pilotos Portugueses de Linha Aérea pede ao Governo que acabe com a obrigatoriedade de estarem sempre pelo menos 2 pessoas no cockpit. Em declarações à TSF, Miguel Silveira, o Presidente da Associação, explica que a medida impõe que sempre que um dos pilotos se ausenta terá obrigatoriamente de ser substituído por um tripulante e nem sempre
estes estão preparados para estarem no cockpit. Para os pilotos, a solução é encontrar uma forma tecnológica de abrir, em alguns casos pelo exterior, a porta de acesso. Portugal foi um dos poucos países a seguir o caminho de 2 pessoas, sempre perto dos comandos do avião. Na altura, a associação que representa os pilotos não se pronunciou sobre a matéria, mas agora, depois de terem lido vários estudos, pedem o fim da medida. Uma medida, então, que a Associação dos Pilotos Portugueses de Linha Aérea quer ver revertida. Ficamos agora com Albino Almeida. Muito boa tarde, obrigado desde já pela sua presença. Obrigado. Começamos com a coligação que foi anunciada entre o PST e o CDS-PP. Uma coligação para as legislativas que foi anunciada no 25 de abril. 2 atos de cinismo. A coligação não é notícia porque o anormal seria que depois de estarem juntos a fazer a governação do país durante 4 anos era pouco credível que cada um dos partidos pudesse ir para a campanha eleitoral se não dizer a mesma coisa, tentar defender o que fizeram e, em simultâneo, pelo que a gente percebeu pelo Plano Nacional de Reformas apresentado à União Europeia, continuarem o mesmo caminho. E, portanto, é uma não notícia, é uma confirmação daquilo que se estava à espera. Penso é que deve ser, como todos os comentadores puderam anotar, penso que ela foi induzida pelo PS quando apresentou o cenário macroeconómico. E estou convencido que, a partir do que vai acontecer amanhã com o Dr. António Nóvoa, o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, se é candidato, vai ter que descer à terra mais tempo do que ele próprio pensou, porque, naturalmente, se alguém acha que temos um povo de mentecaptos, que porque uma pessoa tem todos os domingos um espaço de comentário, como eu próprio, aliás, graças à RTB tenho aqui, tem melhores condições, ou por outra, nem precisa de fazer campanha para ser Presidente da República, eu acho que estão a tratar muito mal o povo português e o professor Marcelo Rebelo de Sousa vai ter que dar corda aos sapatos e vai ter que conviver. Mas acredita que vai ser candidato? Se ele quiser ser candidato, vai ter que aparecer em breve e, pior do que isso, vai ter que dar a cara por propostas da coligação que o apoia, porque aí está um problema adicional, é que eles vão apresentar o mesmo candidato. Portanto, se o professor Marcelo Rebelo de Sousa for candidato, não só vai ter que dar um passo à frente mais cedo do que ele estava à espera, também por subalternizar o povo português, portanto, desde logo, não reúne para mim as condições de ser um bom Presidente da República, porque acha que só por ser conhecido nem precisava de fazer campanha, portanto, isto é uma desplicência e vai provavelmente, ele que disse que o que era bom era as medidas do PS, as melhores medidas do PS, do PSD e do CDS, estarem juntas num único programa, vai provavelmente ter que defender, ou pelo menos silenciar, medidas com as quais está em desacordo da própria coligação. Portanto, significa que neste momento a liderança política do país, a agenda política do país é marcada pelo Partido Socialista e é uma previsão que eu faço aqui, assumo o risco do que digo, qualquer candidato da área da coligação vai ter que aparecer em breve a público, porque amanhã com António Nóvoa, ainda que sem a garantia de que o PS o apoiará, mas este espaço é essencial para percebermos ao que vêm os candidatos. Não vai ser mais possível ganhar eleições, seja a que nível for, e fazer o contrário do que se prometeu. Portanto, eu estou convencido que António Nóvoa amanhã, ao dar o pontapé de saída, vai obrigar à definição de todas as candidaturas presidenciais que estão para aí anunciadas, sob pena de depois, de facto, ser considerado uma desconsideração à inteligência dos portugueses. Ou seja, a partir de amanhã, certamente, então, conheceremos mais nomes que sim, com certeza. Sim, a partir da candidatura de Nóvoa e no espectro que ela tiver e de acordo com o programa que ela apresentar, porque é muito importante o programa que vai apresentar, certamente os outros vão ter que sair do covil. Já falou aqui de Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, que me parece ser o mais apesar de tudo. Se bem que na moção ao Congresso, Passos Coelho vetou o perfil dele, mas vamos ver porque esta coligação é de irrevogáveis e portanto seria mais uma atitude irrevogável, desta vez agora de Passos Coelho. Quem a par de Marcelo Rebelo de Sousa lhe parece que seria também uma boa opção? Na lógica desta coligação e do apoio quase acéfalo a esta coligação, ou seja, para continuar o mandato de Cavaco Silva, que apesar de tudo é difícil de continuar porque é mesmo muito mau, mas enfim, melhorar um bocadinho, só vejo de facto Pedro Santana Lopes.
Ou seja, então, aqui dois nomes, certo. Também já aqui falámos deles. Com das duas uma, ou avançam ou saem de vez, quer dizer, porque a partir daí abre-se um novo espaço. Santana Lopes disse, aliás, que só depois das legislativas é que Santana Lopes, se avança. Santana Lopes concorre contra Marcelo Rebelo de Sousa e daí acertar a estratégia dele pela de Marcelo. O que eu acho é que quer um, quer outro, vai ter que rever aquilo. Santana será apoiado pelo PST? Se Santana, eu acho que vai acontecer ao PST o que aconteceu ao PS há uns anos atrás. O primeiro que avançar inibe o outro. E eu acho que António da Nova vai provocar este passo em frente. Quem está melhor preparado para o dar, não sei. Dizem-me que Marcelo já fez não sei quantos mil quilómetros. Sei isso de certeza absoluta. Tenho amigos que Pedro Santana Lopes não tem andado propriamente a descansar na formatura. Portanto, vamos ver. Eu acho é que António da Nova, quando apresentar o seu programa, vai obrigar a que do outro lado seja apresentado um programa que vai fazer a diferença. E quem der o passo para a frente vai inibir todos os outros candidatos à direita. Isto para mim não oferece qualquer tipo de dúvidas. Mas fica dito, eu estarei aqui disponível para dizer que me enganei, se for o caso. Mas acho que não me vou enganar. Acho que não vou enganar. Quando for a devida altura deste nome que então irá avançar pelo PSD. Agora falamos então aqui de dois nomes que, no seu entender, também serão as pessoas mais indicadas para avançarem. Albino Almeida, o facto de esta coligação ter sido avançada no 25 de Abril, que comentário lhe merece este anúncio no dia 25 de Abril? É justamente por isso que eu acho que há um grande encontro de posições entre a coligação e Marcelo Rebelo de Sousa. Repare que Marcelo Rebelo de Sousa vem dizer há muito tempo que a coligação sozinha não tem condições de ganhar, precisa de abrir aos independentes, está a ver? E, portanto, isto significa exatamente que a coligação se lançou a 25 de Abril para fazer aquilo que sabe que não tem, que é dar uma imagem de esquerda, uma imagem de democracia, uma imagem de que eles também querem cumprir o 25 de Abril na saúde, na educação, na segurança social. Está a ver? Por isso, isto já é a influência do pensamento de Marcelo Rebelo de Sousa na coligação. É por isso que eu digo que depois de António da Nova vamos assistir a uma clarificação das candidaturas à direita e também digo que quem avançar vai ficar com um espaço que dificilmente lhe será retirado. Precisamente por isso, a coligação avançou por indução do que aconteceu com o PS, mas desde logo se apresentou a 25 de Abril naquelas ideias que o professor Marcelo Rebelo de Sousa tem, que é um criador de factos políticos, não é? O facto político é que se avança no dia 25 para criar a ilusão de que é uma coligação bem-vinda ao centro e até algumas franjas da esquerda. E este é o objetivo, porque a Constituição de Abril não é uma Constituição, como se viu. Este governo não tem nada a ver com a Constituição, recebeu 8 chumbos do Tribunal Constitucional. Portanto, é de um oportunismo atroz, é um número de magia, como é o que vamos falar a seguir, provavelmente, que é a magia ontem de Marco António Costa, que tem umas perguntinhas para responder, que foi em público, citado em público e parece que pelos vistos nos tribunais para responder a umas perguntas, mas resolveu ser ele a fazer umas perguntas ao PS. Talvez fosse bom começarmos por ordem. Respondia às perguntas, digamos, relacionadas com um passado que merece algum escrutínio, ou pelo menos uma clarificação. Em segundo lugar, fazem o programa do PSD e depois mandamos os dois, o do PS e o do PSD, lá para o Conselho Superior das Finanças Públicas, porque a semana passada o PS fez uma pergunta que foi muito simples, que era: onde é que está a sustentação daquilo que o Governo vende para depois de 2016. Todo aquele mirífico cenário que o Governo apresenta para 2016 não tem medidas que o justifiquem. Ou seja, tem um cenário em que apresenta números de convergência orçamental, mas não diz com que medidas. Há uma que nós sabemos que lá está. É que a economia vai crescer a tirar 600 milhões de euros às pensões, que é uma coisa que todos perceberão que será difícil de conseguir. Portanto, como não aposta na procura interna, como retira rendimento às pessoas, mas apesar de tudo, aposta num crescimento da economia de 2,3% ao ano, é o Governo e não o programa do Partido Socialista, que é muito claro desse ponto de vista, o cenário macroeconómico, que nos diz o quê? Partindo da mesma base em que estamos agora, sem agora entrar aqui em detalhes se podemos estar ou não melhor, temos que olhar para a realidade como ela é. O que o Partido Socialista faz é, com esta realidade, se eu tomar estas medidas, a saber, não congelar as pensões, não cortar as pensões, congelar as pensões durante 2 anos, ou seja, não mexer nas pensões, der um apoio a nível do governo que as câmaras já dão às famílias que estão fortemente endividadas e que se as câmaras, através dos planos de emergência social, não pagassem água e a luz, há muito tempo que estavam a viver em condições infra-humanas. Ou seja, estas medidas do Partido Socialista têm impacto na despesa, mas em simultâneo vão permitir aos bancos ter menos incobráveis, às empresas receber
receber a tempo e horas e, portanto, o PS acredita que isto é um fator de indução da economia que a faz crescer. Ora, portanto, não se trata aqui de uma questão de matemática, não é? Aliás, o Dr. Marco António, que me desculpa a franqueza, que eu tenho consideração por ele, mas a gestão que ele fez em Gaia desaconselhava a que fosse ele a fazer as 29 perguntas, não é? Nós ainda estamos a remendar os estragos que ele fez em Gaia, ainda vai demorar uns anos, portanto, as perguntas só se for primeiro um ato de contrição do próprio Dr. Marco António Costa. Talvez seja bom começar por aí. Mas, enfim, é aquilo que eu chamo, a direita sabe que vai perder as eleições. Está a fazer magia. E depois, como de facto a comunicação social tem esta característica, eu bem me lembro que no tempo do engenheiro Sócrates ele também ainda podia ganhar as eleições, quase até ao fim. Ele era dado como podendo ainda ganhar as eleições em 2011. Portanto, a comunicação social, alguma comunicação social, para ser justo, porque não posso envolver nisto, este órgão onde estou a falar, até porque aqui há pluralidade de opiniões e portanto, há aqui um conjunto de jornais, não é, que já desde a famosa sondagem em que o PSD estava 11,5 pontos atrás do PS, olham para a realidade e fazem um passe de mágica e leem de outra maneira. E é isto que passa para a comunicação social, para o homem da rua. Estão convencidos que os portugueses são tão mentecaptos, tão tolinhos, que compram as coisas pela superfície. É a mesma coisa que se eu fosse pedir um copo de cerveja. A direita serve-nos só a espuma, fica com a cerveja dentro do barril e acha que nós vamos ficar todos contentes porque só temos a espuma no copo. Bem se enganam, por isso, estas medidas do PSD só valerão quando o PSD disser, está aqui a nossa proposta, agora vão as duas para o Conselho Superior de Finanças Públicas, então aí estaremos a falar certamente de uma proposta séria. Esta proposta é um passo de magia, tão ao gosto do PSD, e nomeadamente do Dr. Marco António Costa, que há que reconhecer, é um político exímio desse ponto de vista. É precisamente esse o nosso terceiro tema, as perguntas do PSD a António Costa, um tema então que já falamos, não é? Que nem é António Costa, como sabe, o PSD está a fazer, está vindimada, porque António Costa disse que era, e já agora desenvolvendo um pouco mais a ideia, o António Costa disse que aquilo não era uma Bíblia. Portanto, falta ali intermediação política. Naquele cenário é preciso escolher uma data de medidas. Portanto, em 6 de junho, e não no tempo do Dr. Marco António, mas no tempo do outro António, neste caso o Costa, porque aqui o país vai habituar-se também a uma diferença. Nos passos de mágica, a direita e alguma comunicação social queria marcar a agenda a António Costa. Não lhe conseguiram marcar na saída da Câmara, não conseguiram adivinhar o trabalho que ele estava a fazer com 12 economistas das mais diferentes visões políticas e ideológicas, das mais credenciadas instituições universitárias do país, de acordo com metodologias internacionais. Portanto, a direita sonha em que vai marcar o tempo, a direita olha para António Costa com um cinismo brutal, com muitas saudades de António José Seguro, e ele nem tem culpa, o António José Seguro. É que a direita acha que o António José Seguro era, apesar de ser António, era um Zezinho, percebe o que eu quero dizer? E, portanto, o Dr. Marco António olha para isto, e o PSD, porque é ele que dá cara pelo PSD, olham para isto com passos de mágica uns atrás dos outros. Bem me lembro da campanha autárquica, como é que ela foi feita a nível nacional. E, portanto, desse ponto de vista, eles não conseguem marcar o tempo ao António Costa, que é um homem com muita experiência e com provas dadas. Portanto, no tempo dele saiu da Câmara, no tempo dele apresentou o cenário macroeconómico, no dia 6 de junho dirá, em concreto, estas são as medidas que tomarei nos primeiros 100 dias, nos primeiros 180 dias, no primeiro ano. Então, é essas medidas que devem ir para o Conselho Superior de Finanças Públicas. Porquê? Porque na definição estatutária do Conselho, ele pronuncia-se sobre propostas políticas, não é, dos governos. Portanto, poderá fazê-lo quando soubermos qual é a medida em concreto que o PS defende dentro do cenário, das muitas que tem, quais são as que defendem em concreto para cada caso. Portanto, é como eu digo, o PSD que faça o seu trabalho de casa, lá com o apoio do Banco de Portugal, parece que tem lá um tipo chamado João Vale Azevedo, que só pelo nome já promete, não é? Peço desculpa à pessoa, mas a coincidência do nome também não é muito feliz. E, portanto, são 2 quadros do Banco de Portugal que supostamente, ou pelas notícias, estão a trabalhar na proposta do PSD, que tenderá a ser idêntica à do PS. Pois bem, ponham-na cá fora, a seguir digam quais são as medidas em concreto, e quando houver medidas, ou seja, programa de governo pelos 2 partidos, então mandemos como se fossem governo a sério ao Conselho Superior de Finanças Públicas. Isto agora é um número. Aliás, se ler as 29 perguntas, a maior parte dos portugueses, mesmo que são os que têm licença
licenciaturas, percebem-nas mal, porque aquilo é de uma tal especificidade que é só para dar impressão. Foi um trabalho muito profundo, muito aturado e que há muitas dúvidas. É um número de magia, feito por um mágico, que é o Dr. António Costa, o Dr. Marco António Costa. Muito bem, Albino Almeida. Terminamos então o nosso comentário com as questões do PST ao PS. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Se Deus quiser. Muito obrigado. Ficamos agora com o Minuto da Água. A qualidade da água para consumo humano é regulada pelo Decreto-Lei nº 306 de 2007, de 27 de agosto. As análises microbiológicas que são realizadas no âmbito deste Decreto-Lei são reveladoras da eventual presença de micro-organismos suscetíveis de provocar doenças. Uma água destinada ao consumo humano deve ser salubre e limpa e, como tal, não conter micro-organismos patogénicos. Segundo a recomendação da Organização Mundial de Saúde, a água da rede pública deve conter uma quantidade residual de cloro de forma a eliminar eventuais bactérias e outros micro-organismos que possam contaminar a água. Por essa razão, é mantida uma pequena quantidade residual de cloro até à nossa torneira. Essa pequena quantidade de cloro na água garante a sua desinfecção e não representa qualquer risco para a saúde. Caso pretenda eliminar o cloro contido na água, basta deixar a água repousar cerca de meia hora ou guardar no frigorífico devidamente acondicionada. Beba a água da rede pública com confiança. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. Céu geralmente pouco nublado, tornando-se gradualmente muito nublado a partir do final da manhã, sendo por nuvens altas na região sul, períodos de chuva fraca no litoral a norte do Cabo Carvoeiro a partir do meio da tarde. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 7 graus e uma máxima de 18. Em Lisboa a mínima será de 11 graus e a máxima de 21. E em Faro a mínima será de 12 graus e a máxima de 23. É tudo por agora. A informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.